Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 20 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o nome do episódio de hoje é Educar os Filhos. Como você vencer a vontade de parar e não parar. Como você pode vencer a vontade de parar e não parar. Então eu vou anotar aqui. Eu vou fixar nos comentários. Vou botar até em letra maiúscula aqui. Educar os filhos. Como vencer Tô anotando aqui, fixando o comentário. Como vencer a vontade de parar e não parar. Educar os filhos. Como vencer a vontade de parar e não parar. Certo, fixei o comentário. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 20 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o episódio de hoje é Educar os Filhos. Como vencer a vontade de parar e não parar. Mas como assim, Kátia? Parar de educar os filhos? Na verdade, às vezes, a gente liga o piloto automático e vai deixando a vida levar, né? Que nem aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente não para pensar uma maneira inteligente, uma maneira eficaz de educar os filhos, uma maneira consciente de educar os filhos. A gente vai vivendo e vai deixando e vai levando, porque os filhos não vieram, né, com um manual de instrução, os filhos não vieram com um roteiro de como fazer, e a gente não teve uma orientação de como ser uma boa mãe, como ser um bom pai. Então a gente vai fazendo conforme o que a gente acha. É aquele instinto, né, de cuidar do filho, de amar o filho, de proteger o filho, de educar. Então hoje eu vou passar umas dicas e sacadas aqui de um conteúdo que eu estudei. Fala algumas partes de um livro que é muito interessante. Esse livro aqui, ó, vamos ver se eu consigo mostrar. Vou virar aqui, vamos ver se eu consigo virar a tela aqui. Aqui, assim. Ah, não, duas vezes aqui. Agora eu consegui. Esse livro, ó, O Fim da Procrastinação. Esse livro, o autor é Peter Ludwig. Eu não sei pronunciar direitinho, mas qual é a jogada desse livro? Ele fala, ele tem mais de 100 pesquisas científicas explicando, né, como que a gente pode, digamos assim, continuar a fazer as coisas que a gente precisa continuar. Muitos começam fortes, muitos começam com vontade e depois não continuam, não permanecem fortes, né? Então, como você se manter consistente na educação dos filhos? É claro que esse livro não é especificamente para a educação dos filhos, mas eu vou passar, deixa eu dar 2 toques aqui para voltar para minha tela.
eu vou interpretar das maneiras que realmente a gente pode analisar como mãe e pai, né, nessa situação. Então, veja bem, ele fala de 7 coisas que fazem você continuar. Olha só, uma das coisas é a clareza. Então são 7 coisas, é clareza, motivação, eu anotei aqui todo o resumo, disciplina, decisão, combater a preguiça, fracasso e combater o pessimismo. Então essas 7 coisas resumem para você ter força para continuar, para você ter força e não procrastinar o que você quer. Vamos supor, educando os filhos, certo? Clareza. Como é que a gente pode ser mais focado na objetividade e menos na subjetividade? Como assim? Com a clareza, a gente vai diferenciar o que é abstrato do que é concreto. Por exemplo, a gente sendo mais objetivo, a gente vai focar no objeto e não devemos então focar nos subjetivos, que é o sujeito da situação, digamos assim. O sujeito, ele distorce as coisas, ele nega as coisas, ele negligencia as coisas, ele omite as coisas. O sujeito generaliza uma informação, o sujeito omite uma informação, o sujeito distorce as informações. E quando a gente tem clareza, e essa clareza está relacionada com um objeto, com algo concreto, com objetividade, a gente tem o foco naquilo que a gente quer. Então, para passar uma mensagem para um filho, por exemplo, tendo clareza e tendo foco no objetivo que a gente quer passar para o filho, é muito mais eficaz, muito mais produtivo. Por exemplo, a pessoa que tem clareza, ela nunca para de estudar. Então, assim, para educar os filhos, a gente precisa estudar, né? Então, estudar também de fontes confiáveis, né? Da onde que a gente vai pegar informações para educar os filhos. Então, tem muita gente confiável, tem muita gente no Brasil que tem exemplos, que tem psicanalistas, tem psicólogos, tem muita gente boa aí na internet. Então, é só colocar ali no Google informação sobre filhos, pesquisar o histórico daquela pessoa, o que ele já teve como resultado, entende? Isso é importante. E sempre criticando, perguntando, interrogando, né? Espremendo o que você acredita daquilo, né? Então, assim, corre atrás do que tu acredita daquilo. E recebendo feedbacks externos. Quando tá, por exemplo, educando os filhos, né? Acaba recebendo feedbacks externos. Por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos, não tão pequenos, mas eu ligava para a escola e falava com as coordenadoras da escola e perguntava como que as crianças estão, qual é a reação deles, né, em relação aos colegas, em relação às professoras, às coordenadoras, como é que tá. E, por exemplo, durante o recreio, como é que eles se comportam durante o recreio, né, o intervalo, que eu não estava junto, eu não sabia como eles se comportavam. Então, de vez em quando eu ligava para saber. E eles só me davam elogios, assim, eu ficava super feliz, né? Se eu não tivesse recebido esses elogios, eu ia conversar e ver o que podia melhorar, enfim, né? Então, outra coisa para ter clareza, seja uma pessoa que continuamente, consistentemente, tenta validar as suas próprias hipóteses. A clareza faz você entender os princípios das coisas, e os princípios das coisas são os pontos, são os comportamentos, são as áreas da sua vida que vão te dar norte para você ultrapassar a adversidade, porque você segue um princípio. Qual é esse princípio? No caso aqui a gente está falando da educação dos filhos.
Então, esse é o teu objetivo, esse é o teu princípio, a educação dos filhos. Então, assim, como vencer a vontade de parar, né? A vontade de procrastinar, de não ter excelência na educação dos filhos. Porque é difícil. Para educar os filhos, a gente precisa se dedicar muito, ter isso como prioridade, abrir mão de muita coisa, renunciar a muita coisa. Ontem eu fiz uma live e eu falei muito disso, assim, das renúncias que a gente precisa ter na hora que vai educar um filho, né? Desde que o filho nasce até esse filho ficar adulto, a gente precisa dar muita atenção para isso, né? Renunciar a muitas coisas, enfim. E então, uma das outras coisas para ter essa vontade de não parar, essa consistência, né? Enfim, outra coisa é a motivação. A motivação faz você ter consistência para você continuar. Eu anotei aqui, fazer uma análise pessoal interna. O que eu sou forte? O que eu me sinto ameaçada? Depois de identificar e dar ênfase naquilo que te faz ter energia, nomear as coisas. Então, assim, eu tô construindo um tanque de guerra. E aí, por exemplo, eu tô fazendo do meu corpo um tanque de guerra. Eu tô pensando na minha saúde, eu tô pensando em me alimentar bem, eu tô pensando em fazer atividade física, eu tô pensando em meditar. E tudo isso a gente pode também passar para os filhos fazerem, irem acompanhando, irem observando, irem entendendo. Por exemplo, um filho quando é criança, ele não pode ir numa academia ainda, né? Tem uma idade só que pode entrar numa academia. Mas já pode ficar observando, já pode brincar um pouquinho, fazer alguma atividade física infantil, né? Por exemplo. Outra coisa, exemplo para os filhos. Tudo isso a gente pode encaixar para os filhos, né? Fazer uma lista de tarefas, dar ordem a você mesmo e cumprir essas ordens, né? Fazer as atividades que dão energia pra gente. Então, assim, essa motivação, você tem que ter consistência para você continuar, né? Então, tendo consistência na sua motivação, nos seus princípios, porque você está educando seu filho, você quer continuar educando seu filho, então você vai buscar estudar sobre isso, você vai buscar fontes confiáveis para estudar sobre isso, você vai ser uma pessoa que continuamente, consistentemente tenta validar as próprias hipóteses, tendo clareza de ideias. Então, outra coisa também que eu anotei para falar para vocês é a disciplina, que é uma das 7 coisas que fazem a gente ter vontade de ter consistência e ter persistência, né? Então, por exemplo, esse é o terceiro ponto que vai fazer você continuar a ser forte. Disciplina é liberdade. Sabe aquela música do Renato Russo, né? Eu acho. Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. É isso. E é verdade, né, gente? Fazer uma dica é fazer uma lista de tarefas todos os dias e ter consistência nessa lista de tarefas. Então, essa lista de tarefas inclui os nossos filhos sempre, né? Porque a gente sempre vai ter uma coisa ou outra para conversar, para fazer, para educar, para avisar, para mostrar, para se envolver. Agora, nessa época de quarentena, então, a gente fica em casa e tem muita coisa. Imagina, se o filho está na escola, provavelmente tem atividades escolares que eles têm que seguir, tem os links, né, que as diretoras, as professoras mandam e tem que seguir, tem que fazer o teminha de escola, tem as atividades, enfim, as lições de casa, né, que estão em casa, mas tem lição de casa, enfim. Então, assim, a disciplina é importante também, é um fator importante pra gente não perder essa vontade de continuar, pra gente, digamos assim, ó, eu vou fixar o comentário aqui que eu não tinha fixado, ó. Deu, fixei. E essa disciplina, ela é diferente de motivação. Por exemplo, qual é a diferença de motivação para disciplina? É a consistência. Então, assim, 4 coisas fazem
as pessoas serem indisciplinadas, olha só. Presunção é uma coisa que faz a pessoa ser indisciplinada. Por exemplo, eu não preciso disso. Eu não preciso disso, é uma presunção. Eu não preciso aprender, eu já sei tudo, eu não preciso disso. A outra coisa é a arrogância. Então, se eu sou melhor que você, isso é uma das coisas que faz com que as pessoas sejam indisciplinadas, né? Eu sou melhor que você. A arrogância, a ignorância também. Não tem a menor ideia do que eu tenho que fazer. É a pessoa que é ignorante, ela não tem a menor ideia do que ela tem que fazer. E a irresponsabilidade. A irresponsabilidade é a pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Isso é uma pessoa irresponsável. Então, essas 4 coisas fazem as pessoas serem indisciplinadas. A presunção, a arrogância, a ignorância e a irresponsabilidade. A 4ª coisa que faz com que a pessoa tenha persistência, né, para vencer a vontade de parar, né, de não procrastinar, de ter ânimo e consistência para educar os filhos, é a decisão. A 4ª coisa é a decisão. O Joel J, que é um rapaz que eu sigo, ele é um grande estudioso, assim, ele é um mentor maravilhoso. Ele fala muito no método que ele chama de all-in. O que é all-in? Que ele fala que agir não é difícil, decidir sim que é difícil. Então, a gente tem que ter decisão focando no all-in. O A, consideramos que seja de adulto. O L, um adulto responsável. Vamos supor, nós somos um adulto responsável, certo? O L, lúcido. Somos um adulto responsável e lúcido. Somos concretos. Temos pensamentos... Temos pensamentos de um vencedor, de uma pessoa de sucesso, né? Então ele até citou as 16 leis de Napoleão Hill, as 16 leis de Napoleão Hill, que são maravilhosas. Uma pessoa legítima no que você acredita, no que você valoriza. Isso é uma pessoa legítima. O que eu acredito? O que eu valorizo? O que eu acredito quando eu estou educando os meus filhos? O que eu valorizo quando eu estou educando os meus filhos? Essa é a letra... É o segundo L do all-in que ele fala. O I, de intencional. Eu estou construindo meu tanque de guerra, por exemplo. Eu estou tendo a intenção de ser forte, de ser saudável, de ter os meus filhos fortes, saudáveis, com uma imunidade boa, uma resistência boa, com uma energia boa, né? E para isso, importantíssimo ter uma alimentação saudável, atividade física, tudo isso, um sono correto, um sono recuperador, um sono reparador. Então, tudo isso a gente precisa estar de olho nos nossos filhos, a gente precisa orientar os nossos filhos, a gente precisa educar, conversar muito, né, para que isso aconteça na prática, no dia a dia, dentro de casa, ainda mais agora em quarentena, então a gente tem muita coisa aí para conversar com os filhos, né. E a letra N do all-in, ele fala que é um nome, para a gente dar um nome para essa decisão. Então, por exemplo, assim, o pai dele falava muito, quando ele tinha 11 anos, que ele fazia muita besteira. Filho, tu faz muita besteira. E tu tem que ser responsável. E ele tinha 11 anos, ele chorava, ele pedia desculpas, mas não tinha consciência dos atos. E a consciência vem da clareza. E aí eu lembro de quando o Bruno, meu filho, era até menor que 11 anos. E eu dizia, filho, pensa no que tu fez e fala pra mãe. E aí ele dizia, desculpa mãe, não vou mais fazer. O que tu não vai mais fazer, Bruno? Aquilo que tu não quer que eu faça. Só que ele nem lembrava mais o que tinha que ser feito, entende? E aí tinha vezes que eu dizia, tu vai pro teu quarto e vai pensar. Quando tu
tiver a resposta pra mãe que tu não vai mais fazer, a mãe te tira do castigo e tal. Então, assim, imagina, isso não é legal, não é correto. Eu fiz algumas coisas, eu tive algumas atitudes com os meus filhos que eu não teria novamente, de maneira nenhuma. Então, a gente também erra, né? A gente erra muito. E ele dizia, mãe, eu não vou fazer mais. Mas o que tu não vai fazer mais? Eu não vou fazer mais aquilo que tu não quer. Ele não sabia, ele sabia que eu tinha ficado triste com alguma coisa. Então, isso é uma ignorância por não saber. Desculpa. Por eu não ter tido clareza para explicar para ele, filho, fez tal coisa errada, tu falou tal coisa errada, tu teve uma atitude errada, uma conduta errada, quando tu fez tal e tal coisa, quando tu falou tal e tal coisa, enfim, eu não explicava aquilo, eu queria que ele tirasse da lembrança dele, da memória dele. E isso a gente exige demais de uma criança, né, quando eles têm uma idade menor, assim. Então, por exemplo, tem uma situação também, quando a gente fala para uma criança, por exemplo, algumas palavras, algumas frases que a gente fala para as crianças são frases que arrasam, né? Tem frases que a gente não deve falar nunca, por exemplo, assim, ó. Eu vou falar que eu anotei. Para pessoa assim, que é uma frase que é destrutiva. Então, assim, que tem um potencial destrutivo muito forte. Isso não é para você, meu filho. Por exemplo, teve uma história que o JJ falou de uma pessoa que ele conhecia e tal. Uma mãe falou sobre a viagem da Disney e na formatura da filha, que a escola, né, de final de ano programava uma viagem para algum lugar, um lugar longe, um lugar legal, era uma coisa bem, assim, bem significativa, né? E a filha falando da viagem e tal, e a mãe dessa filha disse, filha, isso não é para você. E aí ela disse isso e a filha teve aquele impacto e aceitou, né? Imagina, uma criança, adolescente, não me lembro qual idade, mas assim, ao invés da mãe explicar que agora não tinha dinheiro, mas a gente pode fazer um plano de ação para juntar dinheiro, pedir ajuda para os outros filhos, pedir para o pai, para a mãe, para todo mundo fazer um plano de ação e juntar o dinheiro, analisar quanto vai ser essa viagem. A escola sempre tem tudo isso bem separado, né? Quanto vai ser essa viagem? Ah, vai ser tantos R$1.000. Então, assim, até a data da viagem, vamos juntar esse dinheiro, vamos economizar aqui, economizar ali. Então, ao invés dessa mãe arrasar com aquela criança e dizer assim, isso não é para você, ela poderia ter desenvolvido na criança um senso de, como é que eu posso dizer, de participação, de responsabilidade, um otimismo, uma vontade de vencer, criatividade para economizar aqui, economizar ali, entende? Então, assim, tudo isso faz parte, né, da gente ter uma clareza de ideias e nesse caso, assim, a gente pode dar nome pro nosso fracasso também. Tu pode dar nome pro teu fracasso e usar isso a teu favor, entende? Então, por exemplo, a gente estava falando da decisão, que é o quarto ponto para se manter com consistência, com vontade de não desistir, de não procrastinar, continuando a educar os filhos com propósito, com clareza. Então, a quarta é decisão. Então, a primeira foi clareza de ideias, a segunda, motivação, a terceira, disciplina, a quarta, decisão e a quinta é combater a preguiça. Olha só que interessante, combater a preguiça, ele voltou a falar do método All-in, que esse método All-in, no caso, para a gente ter uma atitude consciente, né, a gente
analisa a letra A como sendo adulto e responsável, autorresponsabilidade, né, das coisas. O L de lúcido. O outro L, no caso de ser lúcido, sendo concreta, né, tendo um pensamento claro e direto, né, sendo lúcida. E a outra, letra L, sendo legítima. No que você acredita? No que você valoriza? Isso tudo ajuda a combater a preguiça. Olha só que interessante. Isso baseado nos estudos científicos do livro O Fim da Procrastinação, né? E aí o autor desse livro identificou esses pontos e aí que ajudam a pessoa a manter consistência, a parar de adiar o que precisa ser feito, né? A manter a força de vontade para chegar no objetivo, tudo isso. Então, assim, a letra A de adulto, a letra L de lúcido, a outra letra L de legítimo, a outra letra I de intencional e o N de nome. Dê um nome para essa decisão. E aí, o que ele fala? Preguiça se combate com all-in, ele falou. Desculpa. Disciplina tem aqueles 4 elementos que eu falei antes. Então, os 4 elementos que fazem as pessoas serem indisciplinadas, que são a presunção, quando a pessoa diz eu não preciso disso, está sendo presunçoso. Aquela pessoa que é arrogante, que diz eu sou melhor que você, aquela pessoa está sendo arrogante. E a ignorância, né, quando não tem a menor ideia do que eu tenho que fazer. E a irresponsabilidade, eu sei que tenho que fazer, mas não faço. Então, são as 4 coisas que a gente precisa cuidar para não fazer, certo? São as 4 coisas que fazem com que uma pessoa seja indisciplinada. E a outra coisa que se combate a preguiça é tendo objetividade, ter clareza e visão concreta das coisas. Então, a gente tendo objetividade, não focando no sujeito, mas sim focando no objeto, no que a gente quer resolver, no que a gente quer fazer, no que a gente quer explicar para o filho, sabe? Isso sim é ter objetividade, clareza de ideias. Então, assim, naquela época que eu dava esse castigo para o Bruno, eu não tinha clareza de ideias. Ele ficava perdido, então ele dizia, mãe, eu não vou mais fazer. O que tu não vai mais fazer, Bruno? Eu não vou mais fazer aquilo que tu não gosta, aquilo que tu ficou triste. Então, assim, eu não tinha clareza de ideias para explicar para ele o que ele fez que não foi legal, não foi correto, deixou a mãe triste, porque tá fora dos nossos princípios e blá, 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 blá. Eu não tive essa clareza de ideias, então, assim, eu não tive objetividade, né? Outra coisa, a 6ª coisa que faz com que a gente vença a vontade de parar de educar os filhos com excelência, com persistência, né? Com todo aquele amor, é o fracasso. Então, assim, a gente precisa usar o fracasso como uma ferramenta de crescimento. Olha que forte isso. Use-o a seu favor. Use o fracasso a seu favor. Então, vamos supor, se você acha que está fracassando na educação do seu filho, usa isso a seu favor. Pega aquela situação, trabalha aquela situação, resolve, estuda sobre aquilo, pesquisa sobre aquilo. Se tu está se sentindo fracassado sobre uma coisa tua, usa aquilo a seu favor. Fracasso não é o oposto do sucesso. Olha só que legal isso. O fracasso é um resultado negativo. O fracasso são as pontes que alicerçam o sucesso. Então, assim, através dos fracassos, das coisas erradas que a gente fez, das coisas erradas que a gente acreditou um dia e a gente se deu conta, são essas coisas que alicerçam o nosso sucesso atual e vão dar o alicerce para o nosso sucesso no futuro, entende? Então a gente precisa ser amigo do fracasso,
no sentido de identificar ele, aceitar e corrigir, né? E corrigir o que fez a gente para ter aquele fracasso, né? Ele até citou, o Joel J, né, que fez esse resumo desse livro, ele até citou um outro livro, Os Princípios, que o autor do livro Princípios é o Ray Dalio. E ele chama isso de o erro é professor. O erro é professor. Quando a gente erra, a gente aprende, né? E a sétima coisa para finalizar aqui, é combater o pessimismo. Então, assim, pra gente vencer a vontade de parar, de educar o filho com excelência, é deixar de ser pessimista, né? Isso não vai dar certo, isso não é pra você. Olha o que aquela mãe falou para aquela criança quando a criança disse: a gente vai fazer uma viagem de fim de ano, mãe, para Disney, no encerramento da escola. E aquela mãe disse: isso não é para você, minha filha. Aquilo foi um pessimismo que é muito forte aquilo, né? Então, assim, ao invés dessa mãe perguntar o valor da viagem e dizer assim: filha, a mãe não tem hoje dinheiro pra, se tu fosse na viagem hoje, mas até o final do ano, o que a gente pode fazer para juntar esse dinheiro? A gente pode educar, eu posso te educar para economizar muitas coisas dentro de casa, e a gente faz uma vaquinha, a gente junta um dinheiro aqui, aperta aqui, economiza ali, e isso poderia ser uma educação financeira para a filha. Só que não, essa mãe foi pessimista e ainda botou um senso de fracasso na filha. Tipo assim, essa frase dela é uma frase com um potencial destrutivo muito grande, né? Isso não é para você, minha filha. Então, uma pessoa que fala isso é como se estivesse abafando um sonho de uma pessoa, de uma criança. Então, ela pode ser sincera e dizer: hoje a mãe não tem esse dinheiro, mas a gente pode juntos achar uma alternativa para conseguir dinheiro para essa viagem, né? E aí mostrar como é que se economiza, como é que junta dinheiro. E isso ia ser uma educação financeira tremenda para essa filha. Mas não, essa mãe foi pessimista. Então, as pessoas lá de fora não sabem o que está acontecendo aqui dentro, não sabem as coisas internas, né? Isso foi até uma frase que o Bernardinho falou numa live que ele fez. As pessoas não sabem o que a gente vive aqui dentro de casa, dentro de cada dentro de cada família, né? Então, assim, a gente precisa... Tem uma outra frase do Fernando Scherer, o Xuxa, que ele diz assim: você precisa sentir para fazer sentido. Então, assim, o pessimismo é uma energia que coloca para baixo, né? Então, a pessoa pessimista, o que a pessoa pessimista fala? Usa muitas palavras: sempre, nunca, né? Tu sempre reclama do meu trabalho. Poxa vida, não é sempre. Um dia eu falei que o teu trabalho não estava legal. Tu nunca faz isso pra mim. Não, essa palavra é de pessimista, né? A gente não pode generalizar. Os pessimistas generalizam as coisas, né? Então, assim, a gente pode escrever as coisas, você pode escrever as coisas que você é grato. E aí você vai deixar de ser pessimista, você vai colocar o pessimismo no lugar dele lá escondido, entendeu? Então escreve as coisas que tu é grato, as coisas que tu tem de bom, teu filho, a tua família, a tua casa, tudo que tu tem de bom, tudo que essa quarentena aí tá fazendo a gente parar para valorizar, né? Então, tudo isso a gente pode fazer para deixar de ser pessimista. E isso sim, é pegar todas essas situações, ter clareza de ideias com essas situações e usar a favor para a gente conseguir dar uma educação para os filhos, uma educação
de coração, uma educação em que a gente fale de amor, uma educação que a gente fale de respeito, uma educação que a gente fale dos princípios. Hoje em dia parece que não é certo, é vergonhoso falar de amor, falar de honestidade, né? Eu batalho pelo dia em que o moderno e o certo que as pessoas vão copiar e vão corrigir vai ser as pessoas do bem, as pessoas corretas, né? Eu batalho muito por isso, assim, porque não é fácil falar de amor, falar de parceria, falar de coisas assim com os filhos. Por exemplo, quando os filhos são maiorzinhos, a gente para conversar com o filho sobre isso. Ai, filho, esse tipo de coisa não é muito legal, pensa bem, né? Quando os coleguinhas estão falando alguma coisa que não é legal, e aí a gente fala, então a gente é careta, sabe? Então é difícil falar sobre amor, sobre respeito, sobre gentileza, e a gente conversa muito sobre isso, eu e os meus filhos. Então, assim, muitas vezes eles identificam que os amigos estão tratando os pais de uma maneira que não é legal, e eles falam, bah, cara, tu não deve tratar tua mãe assim, tu não deve tratar o teu pai assim, tu não deve tratar. Então, assim, isso vem de berço, né? Isso aí a gente pode ensinar os nossos filhos a fazerem, como é que eu vou dizer assim, a gente pode ensinar os nossos filhos a ter esses princípios, né? Esses princípios morais. Gente, é isso, eu já passei do meu horário aqui. Eu decidi fazer essa live para passar essas coisas que eu anotei desse resumo desse livro, né? Que é um resumo que o Joel J fez numa live. Eu anotei um monte de coisas legais assim para falar para vocês. Então só para finalizar mesmo, a ideia dele foi assim, ó, falar por que muitas pessoas começam fortes e poucos permanecem fortes. Então, assim, eu procuro sempre transcrever as coisas que eu aprendo para uma situação em que a gente identifique, assim, quando o pai, quando a mãe também vão educar os filhos, né? Tem pessoas que transcrevem para a área profissional, tem pessoas que transcrevem para a área pessoal, enfim, e eu procuro transcrever para essa área, para esse lado educacional de pais e filhos, que tem muito a ver, né, gente? Então, assim, como você se manter consistente, como você vencer a vontade de parar e não parar. Então, assim, ele falou muito desse livro que tem essas 102 pesquisas científicas sobre procrastinação. O nome do livro é O Fim da Procrastinação, do Peter Ludwig, o autor. E ele foca em 7 coisas que fazem você continuar. Uma das coisas é clareza, objetividade, focar menos na subjetividade, menos no sujeito e mais no objeto, e aí tu vai ter clareza de ideias. Esse é um ponto que ajuda muito. O outro ponto é a motivação. Então, fazer você ter consistência para você continuar. Qual é o motivo que faz isso? Então, vai educar um filho. O motivo é deixar o teu legado, é fazer com que esse filho seja uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa forte, resistente, que tenha garra para seguir na vida. Então, esse é um motivo, né, para educar os filhos e para ter não ter vontade de parar, não esmorecer, não procrastinar na educação do filho, né? Ter sempre um gás. A outra coisa, o terceiro item é a disciplina. Então, como que você vai fazer para continuar disciplinado ou para manter a disciplina? Observar muito, assim, que tem 4 coisas que fazem as pessoas serem indisciplinadas, que é a presunção. Eu anotei aqui, a presunção, tipo, eu não preciso disso. A arrogância, eu sou melhor do que você. A ignorância, eu não tenho a menor ideia do que eu tenho que fazer.
E a irresponsabilidade, que é quando a pessoa sabe o que tem que fazer, mas não faz. Que é muito pior o irresponsável do que o ignorante, né? Porque o irresponsável, ele sabe e não faz. Então, essas 4 coisas fazem as pessoas serem indisciplinadas. Então, a gente precisa observar bastante essas 4 coisas. O 4º ponto, né? Que são 7 pontos importantes que fazem que a gente consiga vencer a vontade de parar nas coisas e não procrastinar, enfim. A 4ª coisa é a decisão, que agir não é o mais difícil é decidir. Então, quando tu vai tomar uma decisão, é o mais difícil, porque quando tu toma aquela decisão, o agir é o passo a passo, entende? Agora, a decisão é o mais difícil. Então, para decidir, você precisa ser adulto e responsável. Para decidir, você precisa ter lucidez, ser concreto, ter clareza de ideias. Você precisa ser legítimo. Você precisa acreditar naquilo, nas coisas que você valoriza, quais os princípios que tu vai passar pro teu filho. E tu é legítimo. Legítimo é quando tu tem congruência, tem legitimidade naquilo. Então, assim, tá falando pro filho não mentir, mas tu também não pode mentir no teu trabalho, com os teus amigos, com a pessoa que tu te relaciona. Tu não pode mentir. Então, tu tá pedindo pro filho não mentir, e tu é legítimo, tu é congruente, tu também não mente, ou também não faz coisas erradas, também não é indelicado com as pessoas. Quer dizer, tu é legítimo. Isso é uma coisa importante. Tá meio ruim, mas acho que voltou agora. A outra coisa é a intencionalidade. Quando a gente tem intenção naquilo, isso é muito importante, assim, para tomada de decisão. E a outra coisa é dar um nome para aquilo, assim. Eu tenho um nome quando, por exemplo, eu vou educar os meus filhos, eu estou educando os meus filhos, eu tenho um nome, aquilo é de coração, eu vou deixar um legado, eu vou deixar uma mensagem para eles, que quando eu não estiver mais aqui, eles vão lembrar, poxa, mas a minha mãe sempre falava que eu tenho que ser uma pessoa íntegra, que eu tenho que ser honesto, que eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser legítimo. O que eu falo deve ser a mesma coisa que eu penso, que eu sinto. Então, tudo isso, né, a gente precisa pensar. A 5ª coisa é combater a preguiça, que é uma das 7 coisas de baixo. Reconectou, eu acho. Então, combater a preguiça, tendo disciplina, tendo objetividade, clareza de ideias, né? Uma visão concreta das coisas. Quanto mais clareza de ideias com os filhos, melhor é, porque aí eles vão entender. A gente precisa ser repetitivo, mas isso depois a gente colhe os frutos lá na frente, impressionante. A outra coisa é o fracasso, é usar o fracasso como ferramenta do crescimento. Assim, ó, o fracasso, a gente tem que ser amigo do fracasso. O fracasso não é o oposto de sucesso. O fracasso é um resultado negativo só. E aí o fracasso a gente tem que encarar como sendo as pontes que alicerçam o sucesso. Então, assim, o fracasso vai fazer aquela base porque a gente errou, a gente fez coisas erradas, a gente teve decisões erradas, e aquelas decisões vão fazer a gente aprender. Então, o fracasso é um erro que o erro que é professor, né, na verdade. E por último, combater o pessimismo, que eu tinha falado antes, que isso não vai dar certo, é quando as pessoas generalizam, tu nunca fez isso pra mim, tu sempre critica o meu trabalho, mãe, tu sempre critica, tu nunca fez isso pra mim, meu filho. Então, a gente não deve ser pessimista dessa maneira, né? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz... obrigada, Lucas. Só para te entender, eu vou mostrar o livro que, ó, eu vou dar dois toques aqui para mostrar. O livro é esse, ó, O Fim da Procrastinação, do Peter Ludwig. Eu comentei algumas coisas sobre esse livro, que ele é um best-seller, ó, e ele tem mais de 100 pesquisas científicas mostrando esses pontos aí que eu falei
sabe? Então ele reúne esses 7 itens como base para a gente não desistir, para a gente ter persistência, para a gente não procrastinar. Aí eu transcrevi para a educação de pais e filhos, né, que não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil. Ontem eu fiz uma live falando de tudo que a gente precisa renunciar, né, na hora de ter como prioridade a educação dos filhos. Então é isso, espero ter ajudado, espero terem gostado e obrigada por participar e vejo vocês no próximo vídeo, na próxima live.